Olá pessoal, professor Antônio Carlos Moreira, falar um pouquinho hoje para vocês sobre a rotina básica do profissional da radiologia no setor de raio-x. Então, o profissional da radiologia é conhecedor das técnicas radiográficas que devem ser aplicadas para cada indivíduo no auxílio ao diagnóstico em diferentes tipos de enfermidades, ou seja, o profissional da radiologia ele tem que ser conhecedor das técnicas utilizadas, saber avaliar a imagem e se aquela imagem está adequada para a hipótese diagnóstica que foi solicitada no pedido médico. No atendimento hospitalar, ou na clínica ou no hospital, o profissional da radiologia atende vários tipos físicos diferentes dos pacientes. Por isso a importância de conhecer as técnicas radiográficas adequadamente para cada tipo de paciente. Suas atividades devem ser desenvolvidas objetivando minimizar danos e sofrimento do paciente. Então, ter muita atenção, como eu coloquei, dobre a atenção em relação a pacientes com traumas e pacientes agitados, sempre observando o paciente, valorizar a queixa do paciente, informar o médico ou a equipe médica, a enfermagem, o mais rápido possível. Então fique sempre atento a esse tipo de paciente. Sobre o exercício profissional na radiologia, para poder exercer atividade nessa área, existe uma lei das técnicas radiológicas e é regulamentada pela lei número 7.394, de 29 de outubro de 1985. Então, a lei para os profissionais da radiologia, essa profissão já é regulamentada. E aí existem conselhos e órgão fiscalizador para esse tipo de profissional. Então nós temos o Conselho Nacional dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, chamado de CONTER, que é o órgão nacional, e temos o Conselho Regional dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, que é o CRTR, que é o Conselho Regional, e cada estado tem o seu. O profissional da radiologia é um membro importante da equipe de profissionais da saúde, responsável, de um modo geral, pelo exame radiológico dos pacientes, ou seja, na realização do exame, na entrega, esse exame tem que ser sempre entregue com o máximo de qualidade, visando sempre o bom diagnóstico ou ótimo diagnóstico para esse paciente. Ao fazer parte dessa equipe, o profissional da radiologia deve seguir um código de ética específico. Nós, profissionais da radiologia, nós temos o nosso código de ética, que é relacionado ao nosso conselho, e aí o profissional também deve seguir o código de ética da onde vai estar trabalhando, ou da clínica ou do hospital. Então, respeitando todas as normas. O alvo de toda a atenção sempre é o paciente, que o paciente ele vai no hospital para pesquisar algum diagnóstico ou tratamento, então o alvo de toda a atenção sempre vai ser o paciente. O profissional da radiologia deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional. Tá? Então, cuide bem do paciente, faça a utilização da humanização, dê atenção para o paciente, respeite o paciente, se apresente no momento do atendimento desse paciente também. O profissional da radiologia não deve esquecer que o pudor do paciente merece de sua parte o maior respeito, mesmo se tratando de crianças. Então, nunca deixe o paciente exposto sem necessidade. Respeite sempre o paciente. Então, fornecer ao paciente ou avental, ou lençol, ou a roupa do próprio paciente para proteger ele, para não deixar ele exposto no momento da realização do exame.
Doutor, meu exame deu alguma coisa? Então o paciente costuma perguntar para nós, profissionais de radiologia, o que deu o exame. Tá? Então a gente não pode fornecer essas informações porque nós não somos médicos, mesmo sabendo do diagnóstico e do resultado desse exame. O profissional da radiologia jamais deverá fornecer aos pacientes informações de resultados de exames realizados no setor de radiologia, nem verbais e nem escritos, de forma escrita, para não se comprometer e de repente fornecer um diagnóstico errado para o paciente e o paciente pegar a imagem radiológica, levar para o médico e comentar. Então tome cuidado em relação a isso, porque nós não somos médicos. O profissional da radiologia deve conhecer as limitações no desempenho de suas funções profissionais e só executar técnicas radiográficas mediante requisição ou pedido médico. Então, não realizar nenhum tipo de exame, procedimento sem o próprio pedido médico. Direitos do paciente. Então, no desenvolvimento de suas atividades, o profissional da radiologia deve conhecer os direitos do paciente. Então, isso é importantíssimo para nós, profissionais da radiologia. O paciente tem direito a atendimento humano, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde, inclusive os profissionais da radiologia. O paciente tem o direito de se recusar a realizar o exame. É importante o profissional saber quando o paciente não quer fazer o exame, não insista. Anote no pedido atrás o motivo por que ele não quer fazer, a data e horário e peça para ele assinar. E comunique ao médico. Qual a diferença do paciente do SUS e do convênio? Existe alguma diferença? Para o profissional da radiologia, não existe nenhuma diferença. Se você trabalhar no serviço público ou serviço particular, sempre tratar o paciente com respeito e trabalhando com o máximo de qualidade para dar um ótimo diagnóstico para o paciente também. Então, trabalhar sempre com qualidade. Os exames de raio-x, que são chamados de radiografias, são usados para diagnosticar fraturas e doenças. Ou seja, é o tipo de exame inicial para qualquer paciente que seja solicitado o exame para começar a dar início a algum tipo de tratamento ou não. O profissional da radiologia deve estar vestido adequadamente para o atendimento do paciente, conforme a exigência de cada clínica ou hospital. Então é importante a vestimenta desse profissional. Quando o pedido estiver de posse do profissional da radiologia, ele deve ler o nome do paciente e a hipótese diagnóstica para realizar o exame. Deve ler o pedido médico, deve ler o nome do paciente, deve confirmar os dados do paciente, perguntar por que o médico solicitou algum tipo de exame no setor de radiologia. Se tiver prontuário médico, é importante que o profissional da radiologia leia esse prontuário médico para saber sobre o motivo que o paciente está lá no setor também. E lendo o prontuário, conversando com o paciente, o profissional da radiologia aprende cada vez mais sobre determinadas doenças e patologias. Separar todos os acessórios necessários para o exame antes de colocar o paciente dentro da sala. Então é importante que vocês, profissional da radiologia, deixe tudo preparado, tá? E sempre pensando no conforto do paciente, não deixar ele em pé muito tempo. Então é importante você deixar tudo pronto antes de colocar o paciente na sala de exame. O profissional da radiologia deve utilizar os equipamentos de proteção individual, então relacionado à proteção radiológica, avental de chumbo, protetor de tiroide e, se for necessário, o óculos plumbífero. Então é importante o profissional da radiologia estar sempre protegido contra a radiação ionizante. O profissional da radiologia deve utilizar o dosímetro. Esse dosímetro deve ser colocado no momento que o profissional chega no setor de radiodiagnóstico médico. Então esse dosímetro ele não protege, é um acessório, vamos dizer assim, que registra a dose de radiação
a que o profissional foi exposto naquele momento. Então é importante utilizar o dosímetro e a troca dele é feita mensalmente. O profissional da radiologia deve pensar sempre na segurança do paciente. Então, qualquer paciente que entre no setor de radiodiagnóstico, no setor de radiologia, o profissional tem que ficar sempre atento e preocupado sempre com a segurança desse paciente. Quando o paciente entrar na sala de exame, no setor de radiologia, a responsabilidade pela segurança do paciente é do profissional da radiologia. Então fique atento em relação à segurança desse paciente. O paciente tem direito à segurança e integridade física dos estabelecimentos de saúde, tanto públicos como privados. Então pense sempre na segurança desse paciente. O paciente não deve ficar sozinho na sala de exame. Nunca deixe um paciente sozinho na sala de exame de jeito nenhum. E principalmente quando for paciente politrauma, paciente alcoolizado, paciente agitado e confuso. Então não deixe o paciente sozinho, procure alguém da equipe para poder ficar observando o paciente, ou você mesmo, ou peça outro para te ajudar, mas nunca deixe o paciente sozinho na sala de exame para não correr risco de cair da mesa. O profissional da radiologia deve conhecer os fatores de exposição que irá trabalhar para pacientes de diferentes tamanhos, diferentes tipos que nós falamos. Então é importante o profissional da radiologia ser conhecedor dessas técnicas, tá? Por norma, por lei, é importante que se tenha uma técnica fixada na parede na sala de comando. Isso ajuda a minimizar os erros relacionados às técnicas radiográficas. A confiança é julgada pela facilidade do profissional da radiologia em utilizar o equipamento e a capacidade de resolver problemas. Então, o profissional da radiologia, além de ser conhecedor das técnicas radiológicas, tem que ter conhecimento na utilização dos equipamentos e a sua capacidade em resolver problemas, isso sempre pensando na ajuda ao paciente, no exame, na boa qualidade e no bom atendimento. O profissional da radiologia deve realizar as horas de estágio fornecido pela escola ou faculdade para aplicar a teoria na prática e assim obter conhecimento na realização de exames radiológicos. Então é importante que aquilo que o aluno aprendeu em sala de aula, ele comece a aplicar nos estágios na prática, para que ele tenha uma formação boa, conheça os vários tipos de exames, para ser um bom profissional nessa sua carreira futura. Profissional da radiologia, um profissional a serviço da vida. Então, o profissional da radiologia ele faz parte da equipe de saúde, é um profissional importantíssimo para a área de diagnóstico por imagem. Então, eu passei para vocês um pouquinho dessas informações básicas, principalmente para quem está querendo entrar na área da radiologia, para ter esses conhecimentos e para saber o que esses profissionais devem ou não fazer no momento do exame. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Abraços a todos.